Salve, salve galera! Estamos começando mais uma edição do Galácticos na Web. No programa de hoje, vamos falar do triunfo do Vitória contra o Boa Esporte e também a perspectiva para a partida contra o Paraná. Além disso, o Bahia volta a campo depois de uma semana e vai encarar o Oeste pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No programa de hoje, Tasso Duarte e Leonardo Santana, todos os dois jornalistas do Galácticos Online, onde você acompanha as melhores informações do futebol baiano. Tasso, vamos começar falando da equipe do Vitória. Vendo os melhores momentos do jogo do Vitória, a Vitória venceu o Boa, 2-1. Muita gente até esperava que o Vitória pudesse dar uma goleada no Boa. Mas como é que você viu essa partida? Você achou que teve dificuldade o Vitória ou você acha que ele botou aquele pé no freio para poder segurar um pouquinho, já que o Vitória vinha de uma sequência de jogos importantes e que nesse momento o triunfo é mais importante do que jogar bonito? Né? Marquinhos, eu acho que o Vitória aprendeu a ganhar, né? O Vitória não teve aquela partida brilhante, como fez contra o Paysandu e contra o Bahia, mas conseguiu ganhar o Boa Esporte, um adversário mais fraco do que tanto o Bahia quanto o Paysandu. Você vê o passe do Wander aí, grande jogada do Wander, deixando o Elton de cara. E o Vitória conseguiu 3 pontos muito importantes, né? Porque eu temia muito que o Vitória não conseguisse ganhar esses 2 jogos, né? Tanto o Boa Esporte quanto o Paraná. Mas esses 2 jogos são importantíssimos para o Vitória conseguir encaminhar a classificação. Você falou que temia por esses 2 jogos, Léo. Boa Esporte e Paraná mete medo no Vitória? Rapaz, é aquela questão, como o Tasso falou aí, o Vitória aprendeu a ganhar, né? Às vezes esses jogos mais simples na Série B acabam se tornando mais difíceis quando uns times vêm retraído, como o Boa Esporte, veio com uma postura defensiva pro Barradão. Mas o Vitória soube aproveitar logo as oportunidades ali, fez 2-0, ficou mais tranquilo na partida, levou um gol e conseguiu administrar o resultado. Realmente, como o Tasso falou, esse triunfo sobre o Boa Esporte foi de suma importância para encaminhar o acesso do Vitória. Vitória agora que vai pegar o Paraná. Caso o Vitória confirme mais um triunfo sobre o Paraná, vão ser 5 triunfos nos últimos 6 jogos do Vitória. Uma arrancada numa reta final de Série B muito importante que pode deixar o Vitória tranquilo nas últimas partidas da competição. Contra o Paraná, o Vitória vencendo automaticamente assume a liderança, mas fica com 2 jogos a mais que o Botafogo. Mas como é que você vê isso, Tasso? Vai dar uma pressão maior para o Botafogo nas próximas partidas? Botafogo tem o Bragantino no sábado e depois, no dia 20, tem um jogo atrasado contra a equipe do Ceará. Exato, foi o que o Diogo Matheus falou, né? Pelo menos, não que o Vitória vai tomar a liderança do Botafogo já nessa rodada ou na seguinte, mas dá uma pressãozinha, né? Mesmo com o Botafogo pegando times mais fracos, do meio para baixo da tabela, eu acho que é bom essa pressão a mais no Botafogo, ainda que o Botafogo só dependa dele mesmo para confirmar o título da Série B. Falar do jogo do Paraná, Léo, Rainer suspenso, mas tem os retornos do Ramon e também do Diogo Matheus. Diogo Matheus voltando, com isso, o Diego Renan volta a ser lateral esquerdo. Como é que você vê a escalação do Vitória? O Guilherme Mates volta a ser opção também. Será que o Canu ganha a posição, o Guilherme Mates vai para o jogo, Ramon e Canu, Ramon e Guilherme Mates? Como é que você vê o time do Vitória? Eu acho que Mancini deve voltar com o Guilherme Mates, ao lado do Ramon. E o Canu deve esperar uma nova oportunidade, apesar de estar evoluindo, indo bem, ganhando ritmo de jogo, mas ele é reserva, essa dupla aí já tinha sido entrosada, já estava bem no campeonato, saiu apenas por questão de lesão, por questão de suspensão, mas que com os 2 aptos a jogar, o Mancini deve voltar com o Mates e o Ramon. No meio de campo, acredito que o Jorge Wagner deve assumir ali a posição do Rainer, ou ele pode botar o garoto, né, o David lá, que pode fazer aquela mesma função ali, velocidade pelas pontas como o Rainer. Mas isso aí é uma coisa que o Mancini deve testar essa semana e até sexta-feira deve definir. Aí vai a pergunta para os dois. O Jorge Wagner entrando na vaga do Rainer. O meio de campo do Vitória não fica um pouco mais lento? Fica mais lento sim, mas fica mais técnico também, né? Passe mais apurado. Aí eu acho que o Escudeiro vai ter mais liberdade para atacar caso o Jorge Wagner seja utilizado. Mas eu acho que está cedo ainda para a gente dizer que ele vai colocar o Jorge Wagner, né? Em teoria, porque o Rainer tem jogado mais como meio de campo, ele pode utilizar o Jorge Wagner. Mas como o Léo falou, eu acredito que ele vai utilizar a velocidade, porque a principal característica do Rainer é a velocidade. Então ele vai formar o trio ofensivo com o David de um lado e o Wander do outro. Não só do Rainer, do Vitória também, né, Léo? Você vê o Vitória fazendo muitos gols de jogada rápida, saindo de transição de defesa para o ataque e tendo matado alguns jogos. Será que o Vitória vai sentir falta desse Rainer na partida? Ainda mais na Fonte Nova, Marcos, onde a bola corre mais, é um jogo mais veloz, onde o Vitória tem aproveitado essa velocidade para poder surpreender os adversários. Como o Tasso falou, acho que pode ser que ele opte pelo mesmo David de um lado, Wander do outro e autocentralizado para não mudar as características do time. Beleza, então, já falamos sobre o Vitória, agora vamos falar do Bahia. O Bahia que teve praticamente uma semana livre de treinamentos e agora vai encarar a equipe do Oeste. Para esse jogo, Yuri, Thiago Real
e Max Biancucci fora. Preocupa isso, Léo? Preocupa. Preocupa porque o Max Biancucci é um atacante ali que fazia o papel de beirada, né? Não é de beirada, mas está fazendo esse papel, um dos poucos no elenco do Bahia. E o Yuri é aquele cão de guarda ali na marcação no meio de campo. O Bahia não vai ter esse também jogador no meio de campo. E o Thiago Real, queira ou não queira, também tem feito boas assistências. No Bavi ele fez a assistência para o Kida marcar o gol, já deu assistência para outros atacantes do Bahia fazer gol. E eu acho que ele é um dos jogadores mais lúcidos no meio de campo do Bahia. E vão fazer falta. Você acha que o Bahia vai ter dificuldade contra o Oeste, Tasso? Eu acho que dificuldade o Bahia vem tendo em todos os jogos. Esse é um jogo que a gente pode ver um Bahia diferente, né? O Bahia vai poder ter aquela raça, que quando o Charles Fabian assume o time, o Bahia mostra mais raça, né? Talvez não tenha aquela pressão na saída de bola do adversário, mas vai ser um Bahia mais agressivo, né? Do que vinha com o Sérgio Soares, vinha aquela murrinha toda. Acho que vai ser uma atitude melhor do Bahia nesse jogo. Vamos ver a prancheta com a escalação do Bahia, pra ver se é mais ou menos o time que vocês imaginam, a prancheta do Bahia, que o Charles Fabian comandou seu primeiro treinamento. Douglas Pires, Railan, aí vem a primeira dúvida, Gabriel Valon, Gustavo e João Paulo. Paulinho Dias, Souza, Rômulo Eduardo, Chiesa e Roger. Esse foi o time que treinou. Vocês acreditam que o Charles vai colocar essa equipe no jogo de sábado, não? Olha, ele está testando o Gabriel Valongo na função, ali na zaga. A defesa do Bahia é bastante criticada pela questão das bolas aéreas, como a gente sempre está batendo aqui na mesma tecla. Bola aérea no setor defensivo do Bahia é um problema. Por isso que eu acho que ele está testando o Gabriel Valongo por ser alto, entendeu? O Jailton e o Robson não vinham no bom momento. Eu acho que é válido um teste, apesar do Valongo ter sido muito criticado pela torcida por ter falhado naquele jogo contra o Sport. Acho que merece uma nova oportunidade. Você não acha que deveria sair o Gustavo em vez do Gabriel? Eu acho que... Robson, não? Eu acho que poderia ser também, só que acho que o Gustavo, por ter chegado agora, toda aquela questão da contratação mais experiente, uma contratação de última hora, acho que é mais difícil ele tirar do time, é mais fácil tirar um garoto da base, né? O Robson. E no treinamento, eu até ele inverteu um pouquinho aquele posicionamento ali. O Gustavo jogou um pouco mais pelo lado direito e o Gabriel também atua pelo lado esquerdo. Então o Gustavo sempre jogou pelo lado direito. Talvez ele tenha essa ideia de botar o jogador mais experiente jogando pelo lado dele, para dar mais confiança também ao Gustavo. Agora, Tasso, para você, ficou claro que na cabeça do Charles, o Pitoni não é o substituto imediato do Yuri? O Pitoni, na verdade, é de segundo volante, né? Ele não é o marcador, o Yuri é o marcador. Agora é estranho, né? O Pitoni não está sendo utilizado, porque não tem o Yuri, né? Ele poderia utilizar o Pitoni ali no lugar até do próprio Rômulo. Eu acho que o meio de campo do Bahia vai, além de talento, não vai ter esse passe tão apurado, né? E o Pitoni daria essa saída de bola, esse passe mais apurado ao time do Bahia. E eu tiraria o Rômulo e avançaria um pouco mais o Souza, né? Souza, voltando à titularidade. A gente viu que no último final de semana o Bahia ganhou folga e no sábado ele foi treinar. Ele, o Gustavo Blanco, o Cicinho, o próprio Roger e o Armin foram treinar por conta própria. Como é que você vê? Você acha que o Souza volta agora empolgado, dizendo agora sim eu vou ser titular? O Charlie tá me dando essa moral, eu vou ser o titular do time? Acho que sim, eu concordo com o Tasso. Acho que o Souza deveria ser utilizado como terceiro homem de meio de campo, mais liberdade para atacar, sabe chutar. Sairia quem nesse momento? O Rômulo ou o Eduardo? Nesse momento eu tiraria o Rômulo. Deixaria o Eduardo, formaria o meio de campo com o Paulinho Dias, Pitoni, Souza e o Eduardo. Agora ele está testando, vai botar o Paulinho Dias de primeiro volante. Vamos ver se ele é esse marcador todo, que eu não acredito que não seja. Por sinal, os jogos que eu vi Paulinho Dias nem aparece muito na marcação, nem aparece muito no ataque. É um jogador que não tem aparecido muito, não tem se destacado. Não entendo por que de manter ele no time titular. Mas, diante dos desfalques, né, sem Yuri e Thiago Real, é a opção que tem. Outra situação, não sei se o Tasso concorda, falou de botar o time com uma estatura maior. Isso foi claro quando ele coloca Paulinho Dias, bota Souza no meio de campo, Gabriel Valongo e Gustavo. Quer dizer, ele saiu daquela estatura mediana do meio de campo do Bahia, que muita gente criticava, tipo, o Yuri é um volante baixo, o Pitoni também é um volante baixo. Você acha que isso aí é aquela coisa de querer encorpar o time para os momentos decisivos? Olha, Marcos, eu não sou muito a favor dessa coisa de estatura, não. Eu também não. Eu tô com exemplo o Barcelona, né? O Barcelona foi campeão de tudo com um time de baixinhos, né? Sim. Acho que o entrosamento, um time que ataca e defende em bloco é muito mais importante, né? Se o Charles conseguir fazer isso, pouco vai importar a estatura. Agora vamos à classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que o Vitória entrou de vez na briga pelo título. Sexta-feira, eu ia falar sábado, sexta-feira, se vencer, o Vitória hoje, que é o segundo colocado, ele chega a 58 pontos, certo? O Botafogo vencendo no sábado vai 59 e tem um jogo a menos. Mas, de fato, o Vitória está na briga de volta pelo título. Aí você vê a preocupação que nós temos com a situação do Bahia. O Bahia hoje é o sexto com 48, o Santa Cruz também tem 48, o Paysandu tem 48 e o América tem 51.
Só que o Bahia, mesmo que venha a vencer, ele não passa o América por causa do número de triunfos. Número de vitórias. O Bahia vai a 13 e o América já tem 15. Como é que vocês veem essa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B? E essa é a preocupação que a gente tem falado há muito tempo já. O Bahia está demorando de vencer, tem um número de vitórias inferior a quase todo mundo que está brigando com ele. Só o Sampaio Corrêa tem o mesmo número de vitórias do Bahia. Olha, Marcos, eu vou inverter aqui a situação e eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda analisando a tabela aí da classificação da Série B. Quer que está mais fácil, o Vitória ser campeão ou o Bahia conquistar o acesso? Rapaz, são situações complicadas. Mas, por exemplo, o Vitória está embalado. O Bahia não está embalado. Vitória vai assumir a liderança, provavelmente, se ganhando o Paraná na sexta-feira. E o Bahia, mesmo ganhando, pode não retornar ao G4. Sim. Então, acho que está E uma outra, situação complicada. pode, se não vencer o jogo, pode perder muitas posições. Se perder o jogo, verdade. assim, tem uma sorte teórica, que é o confronto Santa Cruz e Náutico. Que muita gente diz, o Santa Cruz tem que perder. Não, pra mim o empate é ótimo. Porque os dois estão na briga. Se o Náutico ganhar, o Náutico vai a 49. O Náutico está na briga também. Entendeu? Entra na briga e o Bahia tem um confronto com o Náutico lá em Recife. Bahia e Vitória tem confrontos com o Náutico ainda. Mas o Vitória já pensa numa coisa mais acima. O Vitória está pensando já em título. Na minha visão. Não tô dizendo. Agora, Marcos, sobre tabela, né? Eu tenho uma coisa a falar. O Bahia hoje não tem que mais pensar em número de vitória, não. O Bahia tem que vencer. É Exato. pontuar. É pontuar porque quando você ganha são 3 pontos. Essa coisa de número de vitória acabou. Não tem mais né? critério de desempate do Bahia. O Bahia essa tem que pensar exatamente. em pontos. Por número de vitória, o Bahia não vai ser isso que vai mudar. Vai São ser 6 a rodadas para você pontuação. tirar 3 vitórias. Exatamente. É Vai ser a 8 rodadas, na pontuação. verdade. Vai ser a pontuação. Se o Bahia não começar a ganhar agora, não é por causa do número de vitórias, não. É por causa da pontuação mesmo. E que eu falei, Paysandu pega o Macaé em casa. A tendência é o Paysandu ganhar o jogo. Então também não é para se desesperar se o Bahia ganhar do Oeste e não entrar no G4. O importante é você manter a mesma pontuação colado com quem está no G4. Exato. Complica se o Paysandu ganhar e o Bahia não ganhar. Aí sim, ó, o Paysandu vai 51, vai com 15 vitórias, o Bahia fica com 48, mesmo que venha vencer na próxima rodada, não entra no G4. Então tem a situação que está pesando. Por isso que é de suma importância o Bahia vencer a próxima rodada. Por falar em próxima rodada, vamos ver os próximos confrontos. O Vitória na sexta-feira, o Vitória encara a equipe do Paraná, 21h30 na Fonte Nova. Sexta-feira, acho que a gente já deu o placar, já deu a ideia, né? Vitória ganha, Léo? Eu acredito em mais um triunfo do Vitória, o 5º triunfo em 6 jogos. Uma arrancada espetacular do Vitória na reta final da Série B, que vai colocar o Vitória muito mais próximo do acesso, que pra mim já tem 2 times na primeira divisão no ano que vem, né? Botafogo e Vitória, e restam 2 vagas aí, onde os times vão brigar aí pelo restante das vagas. E pra você, Tasso? Eu acho que o Vitória tem que vencer, né? Não tem conversa, o Paraná vem desfalcado, né? Apesar do Vitória também ter desfalcado. Os 2 times que vão enfrentar os baianos vêm com o treinador interino, né? Fernando Miguel no Paraná e na equipe do Oeste, o Roberto Cavalo também deixou a equipe, tá no Criciúma agora. Vai ser ótimo pro Bahia, né? Porque o Oeste vinha com aquela postura defensiva, empatando muito. Eles estão invictos a 7 jogos. Sim. Né? Com essa coisa do Roberto Cavalo, que é um cara muito defensivo, eles vão perder essa força defensiva. Acho que o Bahia pode se aproveitar disso para conseguir 3 pontos muito importantes nessa caminhada rumo à Série A. Oeste e Bahia, sábado, 16h30. O Oeste já não tinha muita torcida em Itápolis. Vai jogar em Osasco. Provavelmente, muita torcida do Bahia. Como é que você vê esse jogo? Você acha que o Bahia ganha esse jogo, Léo? É a chance do Bahia, como você disse. Maioria nas arquibancadas, gramado bom, que não tem aquela desculpa de que gramado é ruim. O gramado do José Liberati é um gramado bom. Eu conheço, é muito bom. Né? E um jogo decisivo pro Bahia, reta final de campeonato. O Bahia vencendo o Oeste lá, mesmo que não entre no G4. Vem pegar terça-feira aqui o Criciúma na Fonte Nova. Tem a obrigação de ganhar também, para poder seguir na briga para entrar no G4. Se não somar ponto lá contra o Oeste, um empate já é ruim. Se perder, então, infelizmente, a coisa vai ficar muito feia pro Bahia. E pra você, Tasso? Tem que vencer. Né? O Bahia entrou numa fase que está funilando muito o campeonato. Tem que vencer de qualquer maneira. Tem que colocar em prática aquela coisa de você fazer um gol e realmente ter uma postura mais defensiva, cuidar da caixinha, né? Para conseguir 3 pontos, porque o Oeste é um adversário inferior, né? Assim como a maioria, mas o Oeste é o adversário do Bahia agora, é um adversário inferior. E o Bahia tem que colocar isso em campo, né? O Bahia tem um elenco melhor, tem jogadores mais técnicos e tem tudo para ganhar do Oeste lá. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um Galácticos na web. Você pode acessar galácticosonline.com.br e vai ficar sabendo de tudo do cenário nacional, local e também internacional. Lembrando que vamos ficar na torcida pelo Vitória na sexta, o Bahia no sábado, para que nosso programa na próxima semana, quem sabe, os 2 no G4 e o Vitória podendo estar também na liderança da Série B.